Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo nessa tarde de segunda-feira após uma vitória importante do Vasco ontem sobre a equipe do Bahia em São Januário. Vitória essa que inclusive colocou o Vasco finalmente no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, e hoje às 8 horas da noite tem Grêmio e Ituano, uma partida que você, torcedor vascaíno, deve ficar de olho para secar a equipe do Grêmio, para que o Vasco possa enfim terminar a 7ª rodada entre os 4 primeiros colocados. No vídeo de hoje vamos falar sobre muitas informações importantes. Vamos falar sobre a partida de ontem contra a equipe do Bahia, trazer informações sobre a situação do Carlos Palacios, que realmente tem números bons após mais uma partida que entrou durante o segundo tempo. Falar também sobre Gabriel Dias, trazer aí a situação do atual lateral direito que foi substituído ontem aos 6 minutos do segundo tempo devido a uma lesão. Vamos trazer aqui palavras do Dr. Gustavo Caldeira, médico do Vasco da Gama, mas também trazer muitas outras informações. Próxima partida quinta-feira contra o Guarani em Manaus, mais de 15 mil ingressos já foram vendidos, e também falar sobre Diego Souza. O atleta mais uma vez se posicionou, falou sobre o Vasco da Gama, revelou novamente ser torcedor vascaíno e deixou bem claro que de fato conversou com a diretoria neste início de temporada. E inclusive revelou qual foi o motivo que fez com que ele não fechasse com o Gigante da Colina. Quer saber? Então fica até o final, não perca absolutamente nada, que esse vídeo tá cheio de informações importantíssimas. Se tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like. Aqui embaixo também, principalmente, ative o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que nós enviemos cheguem até você. Tranquilo, rapaziada? É importantíssimo que você ative este sininho e principalmente se inscreva no nosso canal. Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, falar de fato logo de Vasco da Gama. E eu quero iniciar trazendo uma informação de fato importante, porque hoje faz um grande frio aqui no Rio de Janeiro, choveu bastante na cidade carioca e São Januário não ficou impune, né, desta chuva. Muito pelo contrário, tá aparecendo essa imagem aí pra vocês de uma chuva de granizo que aconteceu em alguns locais da cidade, e São Januário sofreu aí com esta chuva. Gramado completamente cheio dessas pequenas pedras que são de granizo. Ou seja, você que é torcedor do Rio muito provavelmente passou por essa chuva de granizo que aconteceu em alguns pontos da cidade. Um fato curioso que aconteceu nesta tarde na cidade carioca, São Januário, aí cheio de pedrinhas devido a esta chuva de granizo que ocorreu na cidade. Mas agora falar sobre Vasco e Bahia, né? Rapidamente passar por esse assunto, porque de fato o torcedor vascaíno hoje acordou mais feliz após essa vitória. 1-0 contra uma equipe que antes de começar a rodada era líder da Série B do Campeonato Brasileiro, desempenhou inclusive um bom futebol ontem também em São Januário, chegou com bastante força ofensiva, mas o sistema defensivo hoje do Vasco é um dos pontos de melhores qualidades aí no nosso elenco. O sistema defensivo bem compacto, que realmente sofreu apenas 3 gols em 7 partidas, ou seja, é um ponto positivo durante este início de Série B do Campeonato Brasileiro. Mas além do sistema defensivo, também um nome que podemos falar que atuou muito bem nesta partida de ontem é o do Carlos Palacios. Mais uma vez o meio-campo chileno entra no segundo tempo e desempenha muito bem. Foram ontem 22 minutos em campo, 4 passes decisivos, acertou todos os cruzamentos, sendo 2 feitos e 2 certos, e também acertou o único lançamento que tentou durante os 22 minutos que esteve em campo. Um atleta que, volto a repetir, jogou bem ontem, fez uma jogada muito bonita com o Juninho pelo lado direito do campo ofensivo e demonstra que quando chegar ao seu auge da forma física vai ajudar demais o Vasco no restante da temporada. Uma boa contratação, um atleta novo que pode evoluir muito ainda com a camisa do Gigante da Colina. E além disso, fala também sobre Gabriel Dias, né? Outra situação que aconteceu neste jogo de ontem. Um atleta que para mim tomou conta da lateral direita do Vasco e dificilmente vai perder a posição. Uma boa contratação feita pelo Gigante da Colina para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas ontem, infelizmente,
aos 6 minutos do segundo tempo, ele acabou sendo substituído pelo Everton. O Everton que, de fato, com todo respeito ao atleta, é um atleta muito gente boa, um atleta que realmente tem o avô vascaíno, mas não conseguiu vestir a camisa do Vasco, sente o peso do gigante da colina e não desempenha um bom futebol. Então, notoriamente, foi vista uma mudança quando saiu o Gabriel Dias e entrou o Everton na posição. Isso acabou preocupando ainda mais o torcedor vascaíno para o restante da temporada, mas principalmente já para esta próxima partida de quinta-feira contra a equipe do Guarani em Manaus, devido a esta substituição que aconteceu e algum problema de lesão que poderá estar acontecendo com o nosso atual lateral direito. Mas hoje, pela parte da manhã, a Rádio Tupi entrou em contato com o doutor Gustavo Caldeira, que informou sobre a situação do atleta. Segundo informações do próprio médico do Vasco da Gama, ele disse que ontem, de fato, o Gabriel Dias saiu do jogo com uma dor compatível à tendinite patelar, mas era uma dor, segundo informações do próprio doutor, de bastante intensidade. Hoje ele já apresentou com uma dor mais branda, hoje lembrando que o elenco não foi ao CT Moacir Barbosa, ou seja, o Gabriel Dias de sua casa continuou apresentando dores, mas de uma forma mais moderada, vai seguir no tratamento até amanhã e se reapresentará no CT Moacir Barbosa para uma reavaliação. A partir desta reavaliação será vista se o Gabriel Dias se o Gabriel Dias terá chance ou não de estar quinta-feira contra a equipe do Guarani na Arena Amazônia, numa partida de suma importância para o Vasco da Gama no restante desta temporada. Deixa aí a sua opinião nos comentários, se você acha que o Gabriel Dias vem fazendo um bom papel hoje na lateral direita do gigante da colina. E falando sobre essa partida, a gente teve a informação na última sexta-feira que mais de 15 mil ingressos já haviam sido vendidos para esse jogo. Com certeza será cheio de torcedores vascaínos, teremos um bom público para assistir Vasco e Guarani na Arena Amazônia. Nesse confronto, 2 jogadores não poderão atuar. Yuri Lara, que levou o 3º cartão amarelo, e Nenê também levou o 3º cartão amarelo nessa última partida contra a equipe do Bahia. O Yuri Lara, após o jogo, deixou bem claro que se for depender dele, ele estará quinta-feira com a delegação viajando para Manaus para estar das arquibancadas torcendo pelo Vasco. Lembrando, o Yuri Lara é um torcedor vascaíno. Por parte do Nenê, a gente ainda não sabe como ficará a situação. Se ele vai viajar com o elenco, é um atleta importante aí, para o torcedor vascaíno, é realmente personificado nessa imagem de ídolo do Vasco. Então a gente ainda não sabe se ele irá viajar, permanecerá no Rio. O certo é, Yuri Lara e Nenê desfalcam a equipe. Mas há uma grande expectativa para essa partida, por parte do elenco, mas também por parte do torcedor vascaíno. E o Zé Ricardo ontem, na entrevista coletiva após o jogo, falou sobre a expectativa em cima desta 8ª rodada, que pode, enfim, de vez, colocar o Vasco perto aí, ou quem sabe, até mesmo na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, dê uma olhada aí nas palavras do atual técnico do Vasco, falando sobre essa partida de quinta-feira contra o Guarani em Manaus. O jogo de quinta-feira, a gente sabe que a torcida vascaína em Manaus é muito grande, a região também, e mesmo sendo uma quinta-feira à noite, eu espero ver o estádio lotado. Na última vez que o Vasco esteve lá, eu fiquei sabendo que bateu recorde de público, tem vitórias importantes, marcantes lá em Manaus. Eu espero ver o estádio lotado também, tenho certeza que a torcida vai apoiar a nossa equipe, porque entende que o apoio dela é fundamental para a gente conseguir vitórias como essa. E a torcida tem uma música com o Pai Santana. Eu acho que nesse momento homenagear um funcionário e mais ainda um torcedor tão importante na história do Vasco é o mínimo que a gente podia fazer. Então, como vocês viram aí, rapaziada, de fato, o Zé Ricardo falou sobre essa partida. A gente espera que o Vasco possa não decepcionar o torcedor vascaíno off-Rio desta vez, como infelizmente aconteceu contra o Sampaio Corrêa no ano passado, em que houve uma linda festa, aconteceu contra o Confiança, aconteceu esse ano contra o Tombense em Muriaé. A gente espera que desta vez em Manaus venha ser uma linda festa do torcedor e dentro de campo o próprio Vasco possa recompensar com uma vitória. Se você é torcedor de Manaus, deixe aqui nos comentários ou entre em contato comigo lá através do meu Instagram, link aqui na descrição, que eu quero trocar uma ideia com você. E para finalizar o vídeo, falar sobre Diego Souza, o atleta que é vascaíno, de fato assumiu várias vezes este sentimento de torcedor pelo Gigante da Colina, deu uma entrevista ao GE
há 3 dias atrás. E nesta entrevista ele novamente falou sobre ser torcedor do Vasco. Mas além disso, deixou bem claro qual foi o motivo que fez com que ele não fechasse com o Gigante da Colina. Antes da gente entrar nesse assunto, sobre o que fez com que ele não fechasse, encerrasse as negociações com o Vasco, dê uma olhada aí nas palavras do atual camisa 9 do Grêmio, falando sobre ser torcedor do Vasco. Então, dê uma olhada aí nas palavras do Diego Souza, como era conhecido aqui, campeão da Copa do Brasil pelo Vasco da Gama. Sou Vasco de criança. O Sport é um time que sou apaixonado. E o Grêmio, sem dúvida, é outra paixão que eu tenho. Então, essas 3 equipes, elas estarão marcada no meu coração pro resto da minha vida. Se eu tiver que ver jogo, como eu sou carioca, eu vou ver o jogo do Vasco. Vocês viram aí, né, o Diego Souza novamente confirmando esta situação e inclusive deixando bem claro que por ser carioca, se tiver que assistir o jogo, será do Vasco em São Januário. Então, quem sabe aí, mesmo se aposentando, o Diego Souza não vai estar em São Januário acompanhando, né, as partidas do Vasco nos próximos anos. Mas se tratando de fechar com o Gigante da Colina, no início desse ano eu mesmo fiz vários vídeos e vários canais, né, de YouTube também sobre esse possível retorno do Diego Souza. Um retorno que acabou sendo bastante conturbado, porque ele saiu do Grêmio, encerrou o contrato, o Grêmio não renovou, e ele ficou nisso, de ir para o Sport ou ir para o Vasco. O possível destino seria os 2 clubes. Acabou retornando para o Grêmio, assinando um novo contrato com o Clube Gaúcho, com o término de contrato no final desta temporada. E o torcedor vascaíno novamente se colocou naquela posição. Caramba, o Diego Souza de fato não quer vestir a camisa do Vasco. Mas isso não aconteceu, torcedor, porque ele revelou qual foi o motivo. Não envolve dinheiro, não envolve tempo de contrato, não envolve não querer vestir a camisa do Vasco. Muito pelo contrário, ele queria. O problema é o planejamento. Segundo o Diego Souza, o elenco montado pelo Carlos Brasil, o projeto feito pelo Vasco, não era confirmado que o Vasco conseguiria ou irá conseguir o acesso. Isso fez com que o Diego Souza não quisesse retornar. Porque para ele, independente da competição, não era para o Vasco querer montar um time de Série B. E com esse projeto, o Diego Souza não queria fechar. Dê uma olhada aí nas palavras do Diego Souza, confirmando o contato com o Carlos Brasil e o que motivou ele não fechar com o Vasco da Gama. Olha, conversei sim. Conversei com o Brasil e não chegamos em nenhum tipo de acordo, até porque naquele momento eu não queria ouvir a proposta do Vasco para o Diego. Queria ouvir o que tinha de projeto para o Vasco da Gama. Até porque, cara, eu sou muito sincero. Eu conheço o peso da camisa do Vasco, eu conheço tudo ali dentro. Eu joguei quase 2 anos e fora as arquibancadas. O Vasco já tinha ficado na 2ª divisão. Então, a pressão para voltar para a 1ª divisão esse ano, a camisa do Vasco é muito pesada e com respeito a todos os profissionais, as contratações elas não poderiam ser para jogadores de 2ª divisão que não conseguisse, de repente, assumir essa pressão que a camisa do Vasco tem. Então, é muito difícil você ter que tomar uma decisão. Então, o Vasco, ele esse ano, ele tem que voltar de uma maneira ou de outra, porque, sem dúvida, a pressão externa ela é muito gigante. E isso me preocuparia, sem dúvida, para ter um elenco muito forte. Então, como vocês viram aí, de fato, situação bastante complicada, mas eu quero saber a sua opinião. Clima quente não, mas clima de dúvida. Quem sabe a gente não poderia ter o Diego Souza no nosso ataque esse ano, mas infelizmente foi as condições do atual clube e também o posicionamento, planejamento da atual diretoria. Deixe a sua opinião, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas esse foi o vídeo, muito obrigado. Se vocês curtiram, deixem o seu like, se inscrevam, compartilhe para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo. E amanhã, lembrando, 7 horas da manhã, estaremos retornando com o primeiro vídeo nesse horário. Iremos gravar na madrugada de hoje para postar às 7 horas da manhã e depois vocês retornem, porque meio-dia já tem conteúdo novo. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.